Oi, turma! Hoje nossa aula será um pouquinho diferente. Não estarei com vocês via Google Meet, mas essa aula é tão importante quanto as outras. Ok? Então, nós vamos falar hoje sobre os encontros vocálicos. O encontro que a gente queria de verdade era estar em sala de aula compartilhando experiências, não é isso? Mas, como isso não é possível no momento, então vamos fazer uso do que a tecnologia nos oferece, né? Então, vamos falar de encontros vocálicos. Então, o que são encontros vocálicos? Os encontros vocálicos, pessoal, são encontro de vogais ou semivogais sem consoantes entre elas. Então, essas vogais, elas podem ficar juntas ou separadas quando nós fazemos a separação silábica. Mas no momento que nós estamos escrevendo, essas vogais vão aparecer juntas sem a interferência de uma consoante. Então, é importante destacar para vocês que as vogais, elas são fonemas que são naturais na nossa língua e são produzidas através da corrente de ar que vem dos nossos pulmões e passa aí livremente pelo nariz e pela boca, fazendo vibrar as nossas cordas vocais. Que aí parece um pouquinho de ciência, mas fonética e fonologia trata diretamente sobre o estudo da nossa fala, o estudo de como nós pronunciamos alguns sons. Ok? Então, para que vocês saibam o que é encontro vocálico de fato, saibam praticar esse conteúdo, é interessante que vocês possam distinguir vogal de semivogal. Ok? Então, o que é uma vogal? Então, a vogal são fonemas, como vocês viram, são fonemas que são naturais e que são a base, ou seja, o núcleo das sílabas na nossa língua. Então, na nossa língua não tem palavras que não tenham vogais. É necessário ter vogal. Com relação às semivogais, pessoal, vocês só conseguem encontrar semivogal se tiver vogais juntas em uma palavra. Então, se tiver vogal junta, vocês vão ter vogal e semivogal. Então, vocês precisam distinguir aí o que é vogal e o que é semivogal quando vocês se deparam com palavras como caule, como saguão, como coração, que tem esses encontros vocálicos que estão destacados aí, como vocês podem ver. Ok? Então, tem algumas dicas importantes para que vocês possam analisar no momento que vocês estiverem resolvendo os exercícios, colocando em prática o que vocês estão vendo hoje. Ok? Então, o primeiro tópico fala que se na sílaba só há uma letra que representa a vogal, vai ser sempre uma vogal. Ok? Por quê? Porque as semivogais, elas só aparecem quando tem mais de uma vogal na mesma sílaba, ok? Talvez fique juntas ou não após a separação silábica, mas para que tenha vogal e semivogal, precisa estar junto, ok? Se tiver bola, por exemplo, você tem aí uma consoante e uma vogal, ok? Então, se você tem uma consoante e uma vogal, você não tem encontro vocálico. Se você tiver uma vogal e outra vogal, uma delas vai funcionar como semivogal, ok? Então, tem algumas dicas importantes aí para vocês. Então, outra dica importante é que vocês observem que a letra A, ela é sempre vogal. Essa é a função dela, que ela vai ser sempre vogal em relação às outras letras. Então, a letra que acompanhar, a vogal que acompanhar a letra A, vai ser uma semivogal. Ok? Por exemplo, a palavra pai, ok? Na palavra pai, deixa eu colocar aqui a palavra pai para vocês. Pai. A gente coloca aqui pai. Então, nessa palavra pai, nós temos aqui uma consoante, nós temos uma vogal e uma semivogal, ok? Então, precisa ficar atento
a isso. Então, se nós temos a letra A e outra vogal ao lado dela, a vogal que aparecer ao lado dela vai ser uma semivogal. Com relação às outras vogais, no caso do E, I, O e U, nós precisamos ficar atento à forma como nós pronunciamos essas letras, ok? Então, se na mesma sílaba houver 2 ou 3 letras que representam semivogais, a vogal será sempre a que tiver o som de E ou de O, ok? Que é o som mais forte, enquanto as semivogais serão as que têm som de I e U, sons mais fracos, ok? Então, caso haja uma sequência de letras que representam vogais e os sons de I e U sejam tão fortes quanto as outras letras, quanto o A, o E e o O, estas letras não estarão na mesma sílaba, formando assim um hiato. Então, importante, retomando só o que tem aí nessa página, a letra A vai ser sempre vogal, E e O, quando estiverem ao lado de I e de U, serão vogais, ok? No caso de I e U, nós precisamos ficar atentos aí à forma como eles são pronunciados, porque se aparecerem juntos em uma mesma palavra, pode acontecer um hiato, dependendo aí do som que essas letras têm, se é um som mais intenso ou um som menos intenso. Ok? Então, vamos focar agora no ditongo. O que é um ditongo? Ok? Dentro da nossa língua. Então, pessoal, o ditongo consiste no encontro de vogal mais semivogal, ok? Ou semivogal mais vogal. Então, dependendo da ordem em que aparece a vogal ou semivogal, nós podemos classificar o ditongo em crescente ou decrescente. Ok? Então, o ditongo é um encontro vocálico em que uma vogal e uma semivogal ficam juntas, mesmo quando se faz a separação de sílabas. Então, quando é que você vai saber se tem ditongo? Quando você separar a sílaba dessa palavra. Então, você separa a sílaba. Se as vogais ficarem juntas na mesma sílaba, fiquem cientes de que é uma vogal e uma semivogal ou uma semivogal e uma vogal, ok? Então, vocês têm os exemplos: céu, tranquilo e boi, ok? Para falar sobre a questão de vogal e semivogal. Então, observem aí no caso de céu, da palavra céu, nós vimos na página anterior, ok? Nós vimos na página anterior, que o E, quando ele está junto das vogais I e U, eles funcionam aí como uma vogal. Então, nós temos aqui nessa palavra céu, nós temos uma consoante, uma vogal e uma semivogal, ok? Então, observem isso aí, como é que é feito o ditongo, como é que o ditongo pode ser identificado. Então, o que é ditongo, professor? O ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba, ok? Então, você separou as sílabas e permaneceu, e essas letras permaneceram juntas, então nós temos um ditongo. Então, o importante é que vocês também saibam diferenciar quando é que nós temos um ditongo crescente, quando é que nós temos um ditongo decrescente, ok? Então, o que é um ditongo crescente e decrescente? Então, de acordo com a posição da vogal e da semivogal, os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Então, quando é que nós temos um ditongo crescente? Nós temos um ditongo crescente, pessoal, quando nós temos uma vogal, uma semivogal, mais uma vogal. Ok? Então, no ditongo crescente,
ok? Então, vocês observem crescente. Então, vai do som mais leve para o som mais intenso, ok? Vai do som mais leve para o som mais intenso. Então, nós temos uma semivogal mais uma vogal. Então, vocês têm aí como exemplo a palavra igual, quota e pátria, ok? Professora, como assim igual? Então, nós vimos, pessoal, que a vogal A, ela sempre vai funcionar como uma vogal, ok? Então, se ela sempre vai funcionar como uma vogal, isso quer dizer que esse U aqui, ele é uma semivogal, ok? Por quê? Porque ele está ao lado de uma vogal. Então, nós temos aqui uma semivogal e uma vogal representado pela letra A, ok? Então, preste muita atenção, assim como acontece aqui também com a palavra quota, ok? Nós já vimos que a vogal U, quando ela está junta da letra O, a letra O vai ter sempre o som mais intenso, ok? Então, percebam que nós temos aqui uma semivogal e aqui nós temos uma vogal, ok? Então, como é que vocês conseguem identificar o ditongo crescente? No ditongo crescente vem primeiro a semivogal e depois a vogal. O som mais leve e depois o som mais intenso, ok? Então, quando isso acontece, quando nós temos vogal e semivogal, nós temos ditongo. Se a semivogal aparece antes do que a vogal, nós temos um ditongo crescente, ok? Já com relação ao ditongo decrescente, pessoal, nós temos primeiramente a vogal e em seguida a semivogal, ok? Então, observem aqui a palavra meu. Nós vimos que a letra E e a letra O, se elas estão diante de I e U, elas funcionam como uma vogal. Então, observem aí na palavra meu. Deixa eu botar aqui. Observem a palavra meu. Ok? Então, a palavra meu tem aqui uma consoante, tem aqui uma vogal e o U é uma semivogal. Por que, professora, que o U é uma semivogal? Porque ele está ao lado da letra E. Se a letra I e U aparecer ao lado de A, E e O, vai ser sempre uma semivogal, ok? Então, prestem muita atenção com relação a isso. Então, o que é ditongo crescente? Ditongo crescente é aquele tipo de ditongo que tem uma semivogal e uma vogal. Com relação ao ditongo decrescente, primeiro aparece a vogal e em seguida a semivogal. Ok? Então, já com relação à pronúncia dessas letras, nós podemos classificar os ditongos em orais ou nasais, ok? Então, o que é oral? Oral é quando o som sai pela boca e nasal é quando o som sai pelo nariz. Então, os ditongos orais são pronunciados apenas pela boca. É o caso dos encontros ai, ia, iu, ui, eu, el, ué, ei, ei, ie, oi, oi, iu, au, ua, au, oa, ou, uo, oé, el e é. Ok? Como acontece nas palavras mal, sei e viu. Então, essas palavras aí que vocês têm como exemplo possuem ditongo, por isso que não tem separação silábica. Então, são monossílabos. Ok? Com relação aos ditongos nasais, são aqueles que são pronunciados pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo, né? Então, por que, professor, pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo? Porque não tem como a gente falar somente pelo nariz, né? O som também tem que ter participação através da boca.
Então, é o caso das palavras que são utilizadas com um tio ou que tem um som com M, ok? Então, vocês têm aí an, oi, em, né? E vocês também podem encontrar aí o ui, que ele também se encontra lá nos ditongos orais. Então, só que vocês só vão ter um ditongo nasal na palavra muito, com U e I. Então, é uma exceção que existe. Então, vocês têm aí mãe, levem, muito. Então, observem isso atentamente, ok? Mas, professora, esse levem aí, pessoal, isso é para mostrar que existe aí um som de tio no M, ok? Então, se existe um som de tio no M, tem gente até que confunde, né? Por exemplo, a palavra estavam, pessoas colocam com A o tio e não com M. Então, é só para mostrar para vocês que nesses casos aí também acontecem ditongos nasais. Então, o an, em, in, on e são dígrafos consonantais. Então, por isso que eles estão aqui classificados nessa categoria. Com relação ao hiato, pessoal, o que é o hiato? Então, o hiato é quando ocorre hiato, nós separamos as vogais, ok? Então, nos hiatos ocorre apenas o encontro de vogais, nunca de semivogal. Então, por acontecer sempre o encontro de vogal, lá no hiato, é vogal mais vogal, nós precisamos, é necessário que a gente separe essas vogais, ok? As duas vogais não podem ficar juntas na mesma sílaba. Se são vogais, por que elas vão ficar juntas? Só fica junto se for diferente, né? Então, diferente é bom que fique junto mesmo, né? Imagina todo mundo sendo igual, né? Tem que ter todo mundo diferente mesmo. Então, o hiato consiste na sequência de duas vogais, então é vogal mais vogal, que se separam durante a separação silábica, ficando cada vogal em uma sílaba diferente, ou seja, uma sílaba distinta. Então, em virtude do contato de duas vogais no interior de uma palavra, é possível reconhecer o hiato como sendo o encontro vocálico por excelência. Então, o encontro vocálico por excelência é, de fato, o hiato. Então, vocês têm como exemplo aí a palavra álcool, navio, saída. Observem aí atentamente, ok? Então, quando o som das vogais é pronunciado com mais intensidade, nós precisamos separá-los, ou seja, acontece um hiato. Vocês podem perceber atentamente aí, inclusive com a palavra saída, ok? Então, observem aqui, nessa palavra, nós temos aqui uma consoante, uma vogal, e observem aí que o I, a vogal I, está acentuada. Então, se ela está acentuada, isso quer dizer que ela tem um som forte também. Então, ela funciona também como uma vogal. Então, quando nós separamos a sílaba, elas precisam estar em sílabas diferentes, né? Não tem como aí a gente colocar tudo junto, porque se trata de um hiato. E com relação ao tritongo, pessoal, o tritongo é o encontro vocálico em que semivogal mais semivogal ficam juntas, mesmo quando se faz a separação de sílabas, ok? Então, o que é ditongo? É o encontro de uma semivogal, vogal e semivogal. Então, quando nós temos três vogais juntas em uma mesma sílaba, nós temos tritongo. E nessa sequência de três vogais, vocês vão encontrar semivogal, vogal e semivogal. É assim que vocês conseguem identificar. Em outras palavras,
os ditongos são uma sequência de semivogal mais semivogal. Assim como os ditongos, os tritongos também podem ser classificados como orais ou em nasais. Ok? Então, como apresentam apenas uma vogal na separação silábica, não se separam os fonemas vocálicos do tritongo. Então, por termos somente uma vogal, por exemplo, a palavra saguão aí, ó, né? Professora, mas a letra O também não funciona como uma vogal? Funciona sim, pessoal, só que quando nós estamos diante de uma palavra que tem encontro vocálico e a letra A aparece, se a letra A aparece, isso quer dizer que nós temos a letra A como sendo a vogal. E todas as outras vogais que estiverem coladas à letra A vai funcionar como uma semivogal. Então, nós temos aqui uma semivogal e aqui também uma semivogal, ok? Então, prestem muita atenção. Ditongo, o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba, sendo uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. No hiato, nós temos o encontro de duas vogais, ok? Então, quando nós separamos a sílaba, elas ficam em sílabas diferentes, então é um encontro vocálico por excelência. E com relação ao tritongo, nós temos três vogais juntas na mesma sílaba, duas funcionando como semivogal e uma funcionando como a vogal, ok? Então, nós já vimos aqui que os tritongos, eles podem ser orais ou nasais, como bem observamos lá nos ditongos. Então, os tritongos orais, eles são pronunciados apenas pela boca e os nasais são pronunciados pela boca e pelo nariz. Então, nós temos alguns exemplos aí, no caso de Paraguai, Enxaguei, né, e iguais. Com relação aos nasais, que são pronunciados pela boca e pelo nariz, as consoantes M e N podem acompanhar os tritongos, ok? Então, quando nós temos a letra M acompanhando, nós temos aí M e N, nós temos o tritongo nasal, assim como acontece com o ditongo. Então, prestem muita atenção. Quando nós temos o tio, ok? Quando nós temos o tio nas vogais, nós temos um ditongo nasal, ok? Então, esse tio possui o som de M, ok? Estão, né? Ou estarão, estavam. Vai terminar estavam com M, estarão com A, tio e O. Então, prestem muita atenção com relação a isso. Se tem tio, trata-se de palavras que têm ditongos ou tritongos orais, ok? Então, tem uma tabelinha para vocês aqui, uma tabelinha pequenininha, ok? Fala sobre o ditongo, tritongo e hiato em linhas gerais. Então, o que é ditongo? É o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. O tritongo é o encontro de semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. E o hiato é o encontro de duas vogais, ok? Tem que ser duas vogais, não pode ser duas semivogais. De duas vogais em sílabas diferentes, ok? Então, prestem muita atenção. Um exemplo de ditongo, vocês têm papai, oi, sabão. Tritongo, nós temos iguais, saguão, uruguaio. E hiato, nós temos aí a palavra álcool, navio e saída. Observem aí no hiato, com relação ao hiato, que as vogais possuem sons fortes, ok? Então, ó, álcool. Os dois, o O, ele funciona como uma vogal quando está diante de outras letras, ok? Então, nós temos dois O's aí, não é isso? Então, vai ser vogal todos os dois. No caso de navio, né? Então, observem que o I, ele tem um som forte, então ele funciona assim como uma vogal aqui. Então, navio, ok? Então, precisa separar as sílabas. E no caso de saída, e por mais que tenha a letra A, o I não vai ser uma semivogal porque ele está acentuado, ele possui um som forte também,
ok? Então, esse conteúdo é o conteúdo da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós estudaremos encontros consonantais e sílabas, ok? Então, em linhas gerais, o conteúdo de hoje foi com relação aos encontros vocálicos, que são encontros de vogais juntas na mesma sílaba ou ficam em sílabas diferentes, no caso do hiato, por exemplo. Ok? Nós vimos também que os ditongos e os tritongos podem ser orais ou nasais. E com relação à vogal e à semivogal, nós vimos que a letra A funciona sempre como vogal e as letras que estiverem ao lado dela, se não tiverem aí um som forte, serão semivogais. Ok? Serão semivogais. No caso do E e do O, se eles estiverem ao lado de I e U, eles são vogais, ok? Se estiver próximo à letra A, vai funcionar como uma semivogal. E com relação ao I e U, quando eles aparecem juntos em uma palavra, eles vão funcionar como vogal, cada um dos dois, funcionando assim como tendo um hiato. Ok? Então, nossa aula de hoje termina por aqui e até o nosso próximo encontro.